A Maior Casa de Lisboa, Francisco Segurado, Ricardo Silveirinha, com ilustrações de Carlos Pinilos. Ao entrar na casa de Proença à Velha, na Ajuda, o idanhense Emídio sujeitava-se a que lhe chamassem Alarve, o infame cognome com que os rifais proencenses brindam os nascidos na sua terra. Mas como atravessara o colorido bairro dos Mortos e estava deserto de fome pelo ensopado de borrego, não indo sobrar nada na travessa, menos mal. A demanda que culminaria na degustação do animal foi, no entanto, mais complexa do que à partida poderia imaginar quando desceu no Calvário. A pé, desde o largo até à coletividade, embrenhou-se por ruas desconhecidas, perguntando aqui e ali indicações às caras que lhe pareciam mais amistosas. Feições que, de alguma forma, e talvez por uma imaginação mais colorida, se assemelhavam às da sua própria aldeia. A memória cartográfica dos anos que passara na capital havia sido apagada. Com ela, os nomes das ruas, as direções, os becos, as referências. Perdido agora no labiríntico bairro dos Mortos, extenuado pela procura sob o sol vertical do meio-dia, vagueando pela calçada, lia em cada esquina os nomes dos muitos militares famosos da nação. Confundido pelas várias cores dos prédios, parecia-lhe, à escala, o mundo infantil do Portugal dos pequeninos. As velhotas, à janela, de repente, eram testas e cabelos de crianças espreitando quase sem altura de um parapeito demasiado alto. As portas iam mirrando até serem quase do tamanho de um banquinho de madeira. Os telhados, em reflexos de luz, talvez fossem pintados com tinta de ouro. As roupas penduradas nos estendais como se fossem trapinhos de bonecas que crianças trocavam entre elas numa tarde de brincadeira. Ia nisto. Dentro desta estranha narrativa entre a memória, a infância e a imaginação. Quando finalmente avistou o nome Pietra, o antigo lateral direito do Benfica. Emídio sabia que o restaurante com o nome do craque fazia vizinhança com os amigos de Nossa Senhora da Granja. Com a mão na testa, num gesto que era uma peculiar continência, espreitou pela montra, imediatamente reconhecendo na visão dos adufes a sua própria nação de afetos. Finalmente, após tão longa caminhada e tantos escolhos ultrapassados, reais e fictícios, havia encontrado o carreiro para o borrego. Mal entrou, sentiu-se imediatamente na casa da velha tia que o albergara em Lisboa durante os anos da adolescência. O pequeno hall em madeira e o velho rádio estavam lá, tal como o cheiro a lenha de província. Na primeira sala, passou sob o olhar das enormes fotografias de dois notáveis da terra. Um padre que deixara a obra muito para lá do seu fim e uma ultramedalhada ciclista que deu a volta a Portugal mais rapidamente do que qualquer político em campanha eleitoral. São tantas as medalhas que José Joaquim Esteves enverga ao pescoço que nem lhe conseguimos ver o coração de lutador indomável pelas serras, estradas e até carreiros de cabras que a garbosa ciclista tivera de calcorrear para chegar à meta à frente de todos os outros. Muitos, claro, não chegavam e caíam a meio caminho, já mortos de sede ou vivos de cansaço. Emídio pensou que o campeão poderia vencê-los, mesmo com o peito coberto de triunfos. Ao lado do herói das bicicletas, encontrou a foto do laborioso padre que enchera de extraordinários feitos a terra que esta coletividade tão bem procura lembrar. Admirado pela própria Nossa Senhora da Granja, o padre Nicolau só ainda não foi beatificado pelos de Proença à Velha porque sobre isso não têm decisão ou escolha. Tivessem-nas e podem todos crer que Nicolau já estaria sendo relembrado na Praça do Vaticano, devidamente acompanhado por todos esses outros santos que de mundo em mundo os vão melhorando até não restar obra do Senhor por cumprir. É possível que o nome Nicolau já esteja ocupado na equipa dos santos. No entanto, e se todo o herói depende de quem o eleva a essa condição, então Nicolau talvez nem precise de seguir canónica viagem para ficar santo por ajuste direto no coração dos que lhe conhecem o valor e a virtude. O idanhense procura fazer tempo para o enfardanço, receando que na sala ao lado o recebam de pedras na mão apenas e só por ser um alarve, ainda se fosse pelas suas façanhas gastronómicas. À cautela, entrou no espaço dos adufes, em frente ao balcão. Eram vários e de vários adornos, uns pintados, mais decorativos e outros já prontos a tocar.
todos de pele de animal, com os tradicionais farrapinhos às cores nos 4 cantos e caricas lá dentro para enriquecer o som. Emídio tinha sede. Dirigiu-se ao balcão e logo reconheceu os queijos e as feições das gentes da sua região. É de Proença? Veio ao ensopado? Perguntou-lhe Ruth, mãe de 5. Afável e direta. Tem um olhar ao mesmo tempo doce e apimentado, como se o ensopado do borrego tanto pudesse acabar no estômago ou na cabeça de alguém. Sou da Idenha e venho ao dito cujo, timidamente respondeu Emídio, procurando mostrar-se forte e orgulhoso na sua terra, mas com os lábios entremeliques, que adivinhavam algum nervosismo e até receio de que pudesse ser posto a andar dali para fora ao som de adufes de voz grossa. Passinho a passinho entrou para comer. Na sala dos jogos e das refeições, as altas patentes, ex-militares da terra que ali assentaram praça, ouviram a conversa e pararam as suas damas e xadrez, lançando olhares de inspeção na direção de Emídio Calinas. Os rostos, vincados da guerra e das trincheiras da reforma, anunciavam desaprovação. Ainda assim, e porque na verdade no coração levava um queijo amanteigado, Ruth pediu ao marido: "Põe ali um pratinho para o nosso vizinho Alarve." Calinas sentou-se e esperou pela iguaria. Fitou a imagem de um santuário que lhe era familiar. Pareceu-lhe ouvir a senhora do Almortão nas vozes das esposas dos senhores das mesas do meio, tão altivos quanto os das fotografias à entrada. Na mesa ao lado, em frente à lareira, discutia-se o medronho, que o de Oleiros era bom, mas o algarvio melhor, que o mau algarvio era melhor que o médio dos Oleiros, num esgotar de hipóteses comparativas, até que o queijo, em pequenos cubos estocados por palitos que lhe puseram na mesa, cortou qualquer atenção que pudesse estar a dar a outros temas. Logo a seguir veio o borrego, que ensopou as expectativas e até um pouco do pullover de lã de Emídio. A procissão foi fechada pelo medronho. Ainda houve quem, teimoso, dissesse que o do Algarve é que era bom, mas a boa conversa medronheira inundou as dúvidas e trouxe simpatias à associação fraterna destes amigos. Os velhos coronéis abandonaram as trincheiras por umas horas e já cantavam com Emídio à desgarrada picarescos versos, não da Idenha, mas de toda a região. Na granja ou no Almortão, Nossa Senhora estaria contente. O borrego juntara o rebanho.